bilionário disse que ela nunca seria ninguém, mas anos depois ele teve que trabalhar para ela. O cheiro de cera, cara e desinfetante de luxo preenchia os pulmões de Helena. Era o cheiro do dinheiro, um aroma que ela conhecia apenas como a faxineira que limpava o rastro deixado por ele. Naquela noite, o salão de festas do grande hotel imperial brilhava como uma galáxia de diamantes. Homens em esmoquins de corte perfeito e mulheres em vestidos que custavam mais do que sua casa. Helena, com seu uniforme cinza e desbotado, era um fantasma se movendo pelas bordas daquele universo. Seu trabalho era simples: manter-se invisível. Limpar uma taça derramada aqui, recolher um guardanapo caído ali. Ela era parte da mobília, uma sombra que garantia que o brilho dos outros nunca fosse ofuscado por qualquer sujeira. Seus sapatos gastos não faziam barulho no mármore polido, um silêncio que ela aperfeiçoou ao longo de anos de prática. Ninguém a via. Ninguém queria ver. E para Helena, isso era quase um alívio, uma proteção contra os olhares de desprezo. Foi então que ele apareceu, Arthur Medeiros, o bilionário do setor de tecnologia, um homem cujo rosto estampava capas de revistas. Ele caminhava como se o chão se curvasse para recebê-lo. Seus sapatos de couro italiano faziam um som nítido e autoritário. Ele parou perto de Helena, não para falar com ela, mas para falar ao telefone, com uma voz alta e arrogante. Seus olhos, frios como gelo, passaram por ela sem registrar sua existência. Para ele, ela era menos que o ar. Enquanto gesticulava, sua aliança de platina, pesada e ostensiva, escorregou de seu dedo. A joia rolou pelo chão, parando a centímetros do pé de Helena. Arthur encerrou a ligação com um clique irritado e olhou para baixo, finalmente notando-a. Ele não pediu. Ele ordenou, com o olhar. Seus lábios se curvaram em um esgar de nojo enquanto ele esperava que a faxineira invisível se curvasse para pegar o que ele havia derrubado. Ele sequer se moveria para recuperar seu próprio anel. Helena sentiu o sangue subir ao rosto. Todos os olhares no salão, que antes a ignoravam, agora pareciam focados nela. O tempo parou. O zumbido das conversas diminuiu. Ela era o centro de um espetáculo humilhante. Curvar-se ou não, pegar o anel, era parte de seu trabalho, mas a forma como ele a olhava transformava o ato em uma cerimônia de subjugação. Naquele momento, ela não era uma funcionária, era uma serva diante de seu mestre. Um silêncio pesado caiu sobre eles, e a decisão dela definiria tudo. Com o coração martelando contra as costelas, Helena se agachou lentamente. O tecido áspero de seu uniforme esticou nos joelhos. Seus dedos, calejados pelo trabalho duro, tocaram um metal frio e pesado do anel de platina. O diamante incrustado brilhou sob as luzes do lustre, zombando dela. Ela o pegou e se ergueu, estendendo a mão para devolvê-lo. O silêncio no salão era ensurdecedor. Todos observavam o drama silencioso entre o poder e a pobreza. Arthur não pegou o anel. Em vez disso, ele olhou para a mão estendida dela com repulsa, como se estivesse suja. Ele tirou um lenço de seda do bolso e, com um gesto teatral, pegou o anel através do tecido, evitando qualquer contato com a pele dela. A mensagem foi clara. Ela era intocável, contaminada pela sua condição. Ele limpou o anel meticulosamente antes de colocá-lo de volta no dedo. O ato foi uma facada mais dolorosa do que qualquer insulto verbal. Então ele falou: as palavras saíram baixas, mas cortantes como vidro. Pessoas como você, ele disse, a voz pingando desdém, nascem e morrem no mesmo lugar. Nascem para servir, nunca serão ninguém. Lembre-se disso. Ele não esperou por uma resposta. Virou as costas e se afastou, mergulhando de volta na multidão brilhante como se nada tivesse acontecido. Para ele, o episódio durou segundos. Para Helena, duraria uma vida inteira. A humilhação queimou em seu rosto, ela sentiu as lágrimas ameaçando cair, mas as segurou com uma força que não sabia que possuía. Ela podia sentir os sussurros, olhares de pena, misturados com o desprezo dos outros convidados. O fantasma invisível agora era visível, mas apenas como objeto de escárnio. Ela se virou e caminhou em direção à porta de serviço, cada passo um esforço para não desmoronar.
O cheiro de cera cara agora parecia sufocante, o cheiro de sua própria insignificância. Ao chegar na escuridão fria da área de serviço, ela finalmente se permitiu respirar. A raiva começou a borbulhar sob a vergonha. As palavras dele ecoavam em sua mente: nunca serão ninguém. Não era uma observação, era uma sentença, uma maldição. E naquela noite, sob a luz fraca de uma lâmpada de corredor, Helena fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ele estava errado. Ela provaria que ele estava errado. De alguma forma, ela transformaria aquela humilhação em combustível. Mal sabia ela que aquela promessa a levaria a um caminho que cruzaria com o dele novamente, de uma forma que ninguém poderia prever. A viagem de ônibus para casa foi um borrão. As luzes da cidade, que antes pareciam mágicas, agora pareciam zombar dela, destacando a distância entre seu mundo e o de Arthur Medeiros. Cada arrastar dos pneus no asfalto molhado parecia repetir as palavras dele. Nunca serão ninguém. Ela desceu no ponto de sempre, em um bairro onde as luzes eram fracas e as promessas poucas. Sua casa era um pequeno apartamento, simples e limpo, seu único santuário. Ela entrou e trancou a porta, finalmente se permitindo desabar. As lágrimas que ela segurou com tanta força agora corriam livremente, salgadas e quentes. Eram lágrimas de vergonha, de raiva, de uma profunda e avassaladora injustiça. Como alguém podia ter tanto e ainda sentir a necessidade de esmagar quem não tinha nada? O uniforme cinza parecia grudar em sua pele, um símbolo de sua submissão. Ela o arrancou e o jogou em um canto, como se pudesse se livrar da memória junto com o tecido. Depois que o choro cessou, um vazio se instalou. O que ela poderia fazer? Ele era um bilionário. Ela era uma faxineira. O mundo deles era regido por regras diferentes. A desesperança era uma visitante familiar, mas naquela noite ela parecia mais pesada, mais permanente. Foi então que seus olhos pousaram em uma velha caixa de madeira debaixo de sua cama. Uma caixa que ela não abria há anos, cheia de memórias de uma outra Helena, uma Helena que sonhava. Com as mãos trêmulas, ela puxou a caixa e a abriu. Dentro, entre fotos antigas e pequenas lembranças, estava um caderno de capa dura. Suas páginas estavam amareladas pelo tempo, repletas de sua caligrafia, de diagramas, de códigos e de ideias. Antes da vida a forçar a aceitar qualquer trabalho para sobreviver, Helena sonhava com tecnologia. Ela era brilhante em matemática e lógica, e passava noites criando algoritmos e desenhando interfaces para aplicativos que só existiam em sua mente. Ela folheou o caderno e uma centelha de algo que ela pensava estar morto se reacendeu. As ideias ainda eram boas, inovadoras, até uma em particular chamou sua atenção. Um sistema de software projetado para otimizar a logística de pequenas empresas, algo que poderia democratizar o acesso à eficiência que só as grandes corporações tinham. Naquele momento, as palavras de Arthur voltaram, mas desta vez elas soaram diferentes. Elas não eram mais uma sentença, eram um desafio. A noite se transformou em madrugada. Helena não conseguiu dormir. A adrenalina da humilhação se misturou com a excitação redescoberta de suas antigas paixões. O caderno em seu colo era mais do que apenas papel e tinta. Era um mapa para um futuro diferente. Um futuro onde ela não era definida pelo que limpava, mas pelo que criava. A ideia do software logístico a consumiu. Ela via suas falhas, suas potencialidades. Via como poderia ser melhorado com a tecnologia atual. O primeiro obstáculo era colossal. Ela não tinha nada, nenhum computador decente, nenhuma formação oficial, nenhum dinheiro. Seu único recurso era sua mente e uma determinação forjada no fogo do desprezo. No dia seguinte, depois de seu turno de limpeza, ela foi a uma loja de eletrônicos usados. Ela usou quase todas as suas economias, o dinheiro guardado para uma emergência, para comprar o laptop mais barato que encontrou. Era lento, antigo, mas era um começo. As semanas seguintes se transformaram em uma rotina brutal. Durante o dia, ela era faxineira invisível, limpando os escritórios de pessoas que nunca notavam. À noite, ela se transformava em seu pequeno apartamento, iluminada apenas pela tela do laptop. Ela estudava, devorava tutoriais gratuitos de programação, lia artigos sobre desenvolvimento de software e reescrevia seus antigos algoritmos, adaptando-os
Modernizando-os, o café se tornou seu melhor amigo. O cansaço era seu companheiro constante. Havia dias em que seus olhos ardiam e seus dedos doíam de tanto digitar. Havia momentos de frustração intensa, quando um código não compilava ou uma lógica parecia impossível de resolver. Nesses momentos, a voz de Arthur Medeiros ecoava, zombeteira: nunca serão ninguém, mas em vez de paralisá-la, a memória de seu rosto arrogante a impulsionava. Cada linha de código que ela escrevia era um ato de rebelião. Lentamente, milagrosamente, algo começou a tomar forma. Um protótipo funcional de seu software era simples, sem design sofisticado, mas funcionava. A lógica era impecável. Ela o testou usando dados hipotéticos de pequenas empresas, e os resultados foram surpreendentes. Reduzia custos, otimizava rotas e economizava tempo. Ela tinha algo real em mãos. Algo poderoso, mas ter um produto era apenas o primeiro passo. Como uma faxineira sem nome e sem contatos poderia levar aquilo para o mundo. A montanha à sua frente ainda parecia intransponível. Helena sabia que um bom produto não era suficiente. Ela precisava de visibilidade, de alguém que acreditasse em sua criação. O mundo da tecnologia era um clube fechado, e ela não tinha convite. Por semanas, ela enviou e-mails para dezenas de investidores anjo e empresas de capital de risco. Descreveu seu software, enviou o protótipo. A resposta foi um silêncio esmagador. Ninguém respondia ao e-mail de uma faxineira com endereço genérico. A frustração era um gosto amargo em sua boca. Sentindo-se derrotada, ela quase desistiu. Talvez Arthur estivesse certo. Talvez seu lugar fosse mesmo nas sombras. Mas então, enquanto navegava em um fórum online para desenvolvedores independentes, ela viu uma oportunidade. Um pequeno concurso online, patrocinado por uma incubadora de tecnologia europeia, buscava projetos inovadores de software. O prêmio não era enorme, mas incluía mentoria e uma pequena quantia de investimento inicial. Era um tiro no escuro, mas era seu único tiro. Com nada a perder, ela se inscreveu. Passou dias polindo sua apresentação, gravando um vídeo simples em seu apartamento, explicando a genialidade de seu sistema. Ela enviou tudo sem nenhuma expectativa, o coração pesado de dúvida. Ela continuou sua vida dupla, limpando o luxo dos outros durante o dia e sonhando com códigos à noite. Os dias se transformaram em semanas. Ela já havia esquecido do concurso, aceitando que seria mais uma porta fechada. É incrível como histórias emocionantes como a de Helena nos mostram a força do espírito humano. Se você está se envolvendo com a jornada dela e acredita no poder da superação, considere se inscrever no nosso canal. Ao fazer isso, você nos ajuda a continuar trazendo mais narrativas inspiradoras que provam que o destino pode, sim, ser reescrito. Deixe também o seu like para que essa mensagem de esperança alcance mais pessoas. Uma noite, seu telefone vibrou com uma notificação de e-mail. Ela presumiu que fosse spam, mas o remetente fez seu coração parar. Parabéns a TechSpark Incubator. Suas mãos tremeram tanto que ela mal conseguia abrir a mensagem. O e-mail era curto e direto. Seu projeto, batizado de Aura Logistics, havia vencido. Eles ficaram impressionados não apenas com a eficiência do código, mas com a missão social por trás dele. Eles queriam agendar uma chamada de vídeo. Naquele momento, sentada no chão de seu pequeno apartamento, Helena chorou. Mas desta vez, as lágrimas não eram de humilhação, mas de esperança. A chamada de vídeo foi um divisor de águas. Do outro lado da tela estavam executivos de Zurique, pessoas acostumadas a lidar com os maiores talentos da tecnologia. Helena, nervosa, mas preparada, apresentou seu projeto com uma paixão que eles não viam há muito tempo. Ela não falou apenas de algoritmos e lucros. Ela falou sobre empoderar pequenos negócios, sobre nivelar o campo de jogo. Eles não viram uma faxineira, viram uma visionária. O investimento inicial permitiu que ela fizesse o impensável: pedir demissão, deixar para trás o uniforme cinza. Foi um dos momentos mais libertadores de sua vida. Com o dinheiro e a mentoria da TechSpark, ela alugou um pequeno espaço de escritório, não maior que um armário, e contratou 2 outros jovens programadores que, como ela, eram brilhantes, mas haviam sido ignorados pelo sistema. Nascia a Auratech. Os anos seguintes foram um borrão de trabalho incansável. Helena não era apenas a CIO, ela era a principal arquiteta do software, a estrategista, a vendedora.
Ela vivia e respirava a Auratec. A empresa cresceu. O que começou como uma ferramenta simples evoluiu para uma plataforma completa, adotada por milhares de pequenas e médias empresas. A Auratec se tornou sinônimo de eficiência e inovação acessível. Helena, a faxineira invisível, agora era uma CIU respeitada no setor. Ela nunca esqueceu de onde veio. A cultura da Auratec era diferente. Era inclusiva, valorizava talentos de todas as origens e tinha um forte programa social para financiar a educação em tecnologia para jovens de baixa renda. Ela construiu a empresa que gostaria que existisse quando ela não tinha nada. Seu nome começou a aparecer em publicações de negócios. Não como o de Arthur Medeiros, cercado de escândalos e ostentação, mas como uma líder inovadora e inspiradora. Enquanto seu império crescia, o de Arthur Medeiros começava a ruir. Sua empresa, a Medeiros Corp, era um gigante antigo e lento. Suas práticas eram antiquadas, seus produtos ultrapassados. Ele era arrogante demais para inovar, cego pela própria soberba. Relatórios financeiros mostravam quedas constantes nos lucros. Ele estava perdendo o mercado para concorrentes mais ágeis e modernos, incluindo uma empresa em ascensão que estava dominando o setor de logística e otimização, a Auratec. O nome ainda não significava nada para ele, mas o impacto em seus negócios era devastador. Arthur Medeiros sentia o chão tremer sob seus pés. Por décadas, ele esteve no topo, intocável. Agora seu império estava desmoronando, peça por peça. A Medeiros Corp, que já fora um titã, sangrava dinheiro. Seus investidores estavam em pânico. Seus melhores funcionários estavam abandonando o navio. A arrogância que o levara ao topo agora o estava cegando para a solução. Ele culpava a economia, a concorrência desleal ou qualquer coisa, menos a si mesmo. A principal fonte de sua angústia era a Auratec. Essa empresa, que surgira do nada, estava devorando seus contratos mais lucrativos. O software deles era mais rápido, mais barato e infinitamente mais eficiente. Os clientes da Medeiros Corp estavam migrando em massa. Para Arthur, era inconcebível. Quem ousava desafiá-lo? Ele ordenou que sua equipe investigasse a Auratec, que descobrisse quem era o CEO misterioso por trás daquele sucesso meteórico. Enquanto isso, Helena estava no auge. A Auratec preparava-se para abrir seu capital na Bolsa de Valores, um movimento que a tornaria uma das mulheres mais ricas e poderosas do país. Ela se mudara de seu pequeno apartamento para uma cobertura elegante, mas minimalista. Suas roupas eram de grife, mas discretas. O poder não a havia corrompido. Havia apenas revelado a força que sempre existiu dentro dela. Ela nunca esquecia a mulher do uniforme cinza. O relatório sobre a Auratec finalmente chegou à mesa de Arthur. Ele o folheou com impaciência, procurando um nome, um rosto para culpar, e então ele viu a foto da Seiyu, uma mulher de feições sérias, olhar determinado e um nome que não lhe dizia nada: Helena Vieira. Ele franziu a testa. O rosto era vagamente familiar, mas ele não conseguia localizá-lo. Para ele, pessoas abaixo de seu status social não tinham rosto, apenas funções. A situação da Medeiros Corp tornou-se desesperadora. A única saída era uma fusão ou uma aquisição. E a única empresa com capital e interesse estratégico para comprá-los era sua maior rival, a Auratec. Engolindo seu orgulho, Arthur instruiu seus advogados a agendar uma reunião. Ele precisava encontrar essa Helena Vieira pessoalmente. Precisava negociar a salvação de seu império com a mulher que, sem saber, o estava destruindo. O palco para o reencontro estava montado. O dia da reunião chegou. Arthur Medeiros vestiu seu terno mais caro, uma armadura para esconder sua vulnerabilidade. Ele se olhou no espelho e viu um homem envelhecido, com os olhos cansados de quem luta uma batalha perdida. A confiança arrogante de antes havia sido substituída por uma ansiedade mal disfarçada. Ele estava a caminho de implorar pela sobrevivência de sua empresa para uma completa estranha. A humilhação era um veneno lento em suas veias. Ele chegou ao prédio da Auratec. Era uma torre de vidro e aço, um monumento à modernidade e ao sucesso, o oposto de sua sede corporativa, antiga e ostensiva. O lobby era minimalista e vibrante, cheio de jovens talentos. Ele se sentiu um dinossauro em um mundo novo. Ao anunciar seu nome na recepção, a jovem o olhou com uma polidez profissional,
mas sem o temor reverencial a que ele estava acostumado. Aqui, o nome Medeiros não tinha o mesmo peso. Enquanto era conduzido ao último andar, o silêncio no elevador panorâmico era esmagador. A cidade se estendia abaixo dele, a mesma cidade onde anos atrás ele se sentia um rei, agora ele subia para encontrar seu possível carrasco. A secretária da CIU, uma mulher elegante e eficiente, o cumprimentou e pediu que ele esperasse. O escritório dela ficava atrás de uma grande porta de carvalho. Claro, cada segundo de espera aumentava sua agonia. Do outro lado da porta, Helena estava calma. Ela olhava pela janela de seu escritório, a mesma vista que Arthur via do elevador. Ela repassou mentalmente a cena daquela noite no hotel. O anel, o lenço de seda, as palavras cortantes. Ela não sentia ódio, sentia uma espécie de calma fria, a certeza de que a vida de formas misteriosas fecha seus próprios círculos. Ela não havia planejado essa vingança. O destino havia escrito para ela. A secretária anunciou pelo interfone. Senhora Viera, o senhor Medeiros está aqui. Helena respirou fundo. Pode mandá-lo entrar, respondeu ela, a voz firme e controlada. Ela se virou da janela e se sentou em sua cadeira, as mãos postas sobre a mesa de mogno. A maçaneta da porta começou a girar. O momento que fora forjado em uma noite de humilhação estava prestes a se concretizar. O homem que a sentenciou ao nada estava prestes a entrar em seu mundo, sem saber que ela era a arquiteta de tudo aquilo. A porta se abriu, Arthur Medeiros entrou, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Ele viu a silhueta de uma mulher sentada contra a luz da janela. Senhora Viera, obrigado por me receber, ele começou, a voz soando mais fraca do que ele pretendia. Ele caminhou em direção à mesa, e conforme seus olhos se ajustavam à luz, seu sorriso congelou. O sangue drenou de seu rosto. O mundo pareceu inclinar-se sob seus pés. Era ela, a faxineira, a mulher invisível do salão de festas, mais velha, mais sofisticada, vestida com um poder que ele não conseguia compreender, mas inconfundivelmente a memória daquela noite o atingiu com a força de um soco, o anel, o lenço, suas palavras cruéis. Ele parou no meio da sala, a boca entreaberta, incapaz de formular uma única palavra. O choque foi tão profundo que ele sentiu uma tontura. Helena permaneceu em silêncio por um longo momento, deixando-o absorver a realidade. Ela o observou, não com triunfo, mas com uma análise fria e distante. Viu o homem poderoso reduzido a uma estátua de confusão e pavor. Viu o exato momento em que ele compreendeu a magnitude de seu erro. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Senhor Medeiros, disse ela, a voz calma e nivelada. Por favor, sente-se. Imagino que tenhamos muito o que conversar. Arthur tropeçou até a cadeira, desabando nela como um boneco de pano. Ele não conseguia tirar os olhos dela. Você? Ele gaguejou. Como? A pergunta continha um universo de descrença. Como uma mulher que ele havia descartado como lixo poderia estar sentada no trono do império que o estava destruindo? Ele se sentiu um tolo, um completo idiota. Toda a sua visão de mundo, baseada em hierarquia e poder inato, desmoronou naquele instante. Você me disse uma vez que eu nunca seria ninguém, continuou Helena, o tom ainda perfeitamente calmo. Disse que pessoas como eu nasceram para servir. Você estava errado. Pessoas como eu nasceram para construir. Você apenas me deu o projeto. Cada palavra era uma lâmina precisa, cortando o que restava de seu orgulho. Ele não tinha a resposta. Apenas sentou-se lá o grande Arthur Medeiros, diminuído, aniquilado, esperando a sentença da mulher que ele um dia declarou ser nada. Arthur esperava um grito, esperava vingança, humilhação pública, mas Helena não lhe deu essa satisfação. Eu não vou comprar sua empresa para destruí-la, Arthur, disse ela.